E a receita de hoje é um pão caseiro delicioso. Um pãozinho com poucos ingredientes, ideal para o fim de mês, sem leite, fica muito fofinho e é super fácil de fazer. Vou começar colocando na minha tigela um ovo, 3 colheres de sopa de açúcar cristal, um pacotinho de fermento biológico seco, que equivale a 10 gramas, 3 colheres de sopa de óleo, que você pode substituir por margarina ou manteiga. Se você fizer essa substituição, você usa 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 250 ml de água morna. Por enquanto eu vou colocar aqui 2 xícaras de farinha de trigo, porque é a quantidade que uma batedeira comum consegue bater tranquilamente. Se você tem a batedeira planetária, faça o seu pão todinho na batedeira planetária. Esse processo aqui é para quem tem só a batedeira comum. Eu gosto de fazer isso para ativar aqui o glúten dessa farinha. Fazendo isso, nós já vamos diminuir o nosso tempo de sova e o nosso pão vai ficar bem mais fofinho. Prontinho aqui, já está bom. Já dá para perceber que o glúten dessa farinha foi ativado. Vou mostrar aqui para vocês como que essa massa está elástica, gente. Olha só. Está super elástica. E isso aqui vai ajudar muito para a gente ter um pão bem fofinho. Então, vamos terminar aqui agora de acrescentar a farinha de trigo. Agora que eu já terminei de acrescentar toda a farinha, nós vamos transferir essa massa para a bancada e nós vamos sovar aqui por mais ou menos 10 minutinhos. Durante a sova é muito importante você perceber se a sua massa ela vai te pedir um pouquinho mais de farinha ou mais um pouquinho de água também, gente. Às vezes as pessoas falam só da necessidade de acrescentar trigo na massa, mas pode ser que seja necessário acrescentar água. Se a sua massa ficar muito dura, uma massa bem rígida, é porque está faltando água nessa massa. Então você vai pingando água até ela chegar num ponto macio, maleável. Massa sovada, fiquei aqui 10 minutos sovando e olha só, gente, a textura dessa massa. Dá para sentir que ela está macia, é uma massa lisa que não gruda nas mãos. E para você ter o mesmo resultado do pão que eu vou te mostrar aqui no vídeo, é muito importante você comprar uma farinha de trigo de qualidade. O ideal é que você compre uma farinha que tenha a cada porção de 50 gramas, no mínimo 6 gramas de proteínas. Observe isso, gente, porque isso faz a total diferença no resultado final do seu pão. E agora eu vou deixar essa massa descansar por mais ou menos 40 minutos. E um bom lugar para você deixar essa massa descansando é dentro do forno desligado ou dentro de um armário. Massa crescida e agora nós vamos retirar o ar dessa massa para modelar o pão. Coloco um pouquinho de farinha aqui na minha bancada para o pão não grudar. E agora com o meu rolo é só abrir a massa. A minha forma já está aqui untada com manteiga e enfarinhada. Essa massa é super fácil de abrir, tá, gente? Se você não tiver rolo, com a mão mesmo você consegue abrir. Vou abrir aqui mais ou menos no formato de um retângulo. Terminei de abrir a massa e agora é só vir enrolando o pãozinho.
Para fazer um acabamento, eu vou vir fechando aqui, ó, apertando com os dedos para esse pãozinho não abrir na hora que ele estiver assando. Esse remendo eu deixo para baixo e coloco aqui o meu pãozinho na forma. Agora é aguardar o tempo necessário para esse pão crescer novamente. Pãozinho crescido, olha só o quanto esse pão cresceu, gente. E eu estou pincelando aqui por cima uma gema e eu coloquei uns pinguinhos, umas gotinhas de água aqui também, para essa gema ficar um pouquinho mais clarinha, porque esse pão ele fica bem moreninho. Vou assar esse pão no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 minutinhos. E se você ficar na dúvida se o seu pão já está assado, é só você dar umas batidinhas aqui por cima. Se fez barulhinho de oco e ele já está bem douradinho, o seu pão já está assado. Vamos lá! Pão assado, já tem 5 minutos que eu retirei o meu pão do forno e agora então eu vou retirar ele aqui da forma, porque se eu deixar ele aqui, ele vai começar a suar aqui por baixo e vai trazer umidade para o meu pão. Então 5 minutinhos depois, você precisa desenformar o seu pão. Vou retirar o meu pão da forma e vou deixar ele esfriar por completo para depois a gente partir. Pãozinho pronto, e se você é novo por aqui, eu já quero te convidar a se inscrever no canal para você continuar aprendendo receitas práticas e deliciosas e não se esqueça de ativar o sininho. Com poucos ingredientes, você faz um pãozinho delicioso e muito fofinho para o seu café da tarde. Pão caseiro saindo do forno quentinho com uma manteiguinha que derrete é tudo de bom. Mas eu quero te dar uma outra dica deliciosa também para comer esse pãozinho. Passa essa manteiga nele, tosta na frigideira e coloca um pouquinho de mel por cima. Ah, gente, fica tudo de bom. Desse jeito, esse pão acaba no minuto. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje. Se gostou, já deixa aquele like. E não se esqueça que nós temos um encontro marcado no nosso próximo vídeo.